Espero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some Espero noise. lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Vamos seguir o baile da ressurreição aqui no Fazendo Barulho de hoje, nesse tempo pascal, tempo de graça, hoje para falar desse mistério de amor que nos envolve, que pode nos levar até as últimas consequências. Até Delny, as últimas boa noite. consequências. Boa noite, Diego. Boa noite, Rede Vida. Que alegria estar com todos vocês em mais um sábado. Pois é, a gente vai refletir sobre como está a nossa capacidade de sacrifício. Até onde você é disposto a ir por aquilo que você acredita. Nós vamos mergulhar em questões como martírio, coragem, convicção. Papo hoje aqui vai ser sério. Isso me faz lembrar o que a gente hoje eu fico muito triste que eu vejo que os jovens não estão mais sonhando. Sim. Né? Antigamente, o cara queria fazer uma faculdade, aí ele levava pau no vestibular e fazia de novo, e fazia de novo, fazia de novo, né? E tentava de novo. Aí hoje, não, eu vou fazer o que a minha pontuação der. Sim, É a assim, gente vai se acomodando com as facilidades. Não vai né? até o fim. Então, assim, eu achei necessário a gente trazer esse tema hoje, né? Exatamente. E vamos trazer um pessoal legal também para conversar, para cantar. Vai ser muito bom, até porque os nossos sonhos estão ligados também aos sacrifícios que a gente faz, às Com renúncias que a certeza. gente faz para chegar naquele objetivo. A gente hoje vai te ajudar, sim, a se decidir de verdade, a viver com coragem por aquilo que você acredita. Nós vamos conhecer também a história de 21 homens que há 10 anos atrás se tornaram um símbolo de entrega da própria vida pela fé. Vai ter dica de filme e muito mais. E música boa, viu, Diego, hoje? Com certeza. A gente já pode chamar Já pode ela chamar. agora? Por mim. Você vai chamar? Antes de você chamar, eu quero te lembrar que nós vamos ter hoje nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso. Para o qual você pode enviar as suas intenções de oração, através dos nossos canais de comunicação, no @Fazendo Barulho, pelo chat no YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube, porque eu sei que o canal da Rede Vida está transmitindo, o nosso canal do Fazendo Barulho está transmitindo, então pode enviar suas intenções, porque o próprio Jesus vai estar conosco no programa de hoje, como sempre está. Mas você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo e fique até o fim, porque o Senhor estará conosco. E hoje, ao longo do programa, nós vamos ter ela, que é dona de uma voz belíssima. Thaís Nara, da comunidade Shalom, vai estar com a gente ao longo do nosso programa. Vai poder também contribuir aqui com o nosso conteúdo também, né? Vai ser um bate-papo bem legal. E eu acho que chegou a hora da gente ouvir ela, né? Ela é do grupo Entretons também, mas hoje veio aqui trazer toda a beleza da música pra gente. E é psicóloga também, É né? psicóloga, vários atributos, né? Vários atributos. É, multiplataforma. Mas como cantora, não tem nem comparação, É né? verdade, é verdade. Você vai ver agora que eu não tô mentindo, nem tô exagerando, nem tô inventando. Então vamos de música com a Thaís agora. Fazendo Barulho, tá só começando. Na 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 ho, na 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 ho. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus.
do céu essa alegria que me faz compreender, ver além da agonia, que é certo vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão. Meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida. Veja o trono, onde está Deus. Alçando o voo se lançar. Se portanto ressuscitastes, buscai tudo que está no alto, que na vida é Cristo em todos. Vem a vida nova se lançar. Alçando o voo se lançar. Thaís Nara, uma das mais belas vozes da música católica, hoje aqui no Fazendo Barulho. Thaís, seja muito bem-vinda, junto com o Cauã hoje também aqui no violão. Alegria estar com você aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Rede Vida. É uma alegria enorme estar aqui de novo, né? O Fazendo Barulho é um programa muito querido. E a gente está aqui para compartilhar nossos dons e trocar ideias. A Thaís é casada, tem 5 filhos ou 4? Tem 4 aqui e 1 no céu. 4 aqui. A idade... Idades 18, 17, 14 e 10. Você percebe, você tendo filhos nessa idade, você percebe uma diferença grande da sua geração para essa, nessa questão de ir até o fim em busca dos seus objetivos? O pessoal Muito. Não está desistindo muito fácil? Muito grande. A diferença é muito grande, né? É um imediatismo, é uma desistência ali logo no primeiro desafio, é uma dificuldade de usar a criatividade para encontrar soluções e seguir em frente. A gente precisa estar o tempo todo estimulando, abrindo os caminhos, justamente porque os estímulos são muito fáceis, né? Tem muita informação, é muita coisa chegando muito fácil, então eles ficam muito ali na forma passiva de agir. Aí quando precisa, eles sentem falta desse repertório. A gente precisa estar o tempo todo estimulando. Então, Dani, nós temos uma psicóloga e mãe no nosso musical, com certeza vai contribuir muito para o nosso bate-papo de hoje. Vai ser boa demais a nossa conversa. E para a gente começar a conversar, eu quero acolher ela que vai estar com a gente no nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Silvia Ruth. Pode entrar aqui, fica à vontade, na nossa sala do Fazendo Barulho. Seja muito bem-vinda, uma alegria te receber. Ei, Delne, Diego. Bem-vinda, Silvia. Mais uma vez, mas a primeira vez aqui no nossa casa nova, nosso cenário novo, né? Silvia natural, vamos sentar, Silvia, pode natural ficar à do vontade. Espírito Santo. O povo capixaba querido, povo capixaba, né? Que está sempre ligado com a gente aqui. Exatamente, missionária da comunidade Shalom, mora aqui em Fortaleza, né? Atualmente, a Silvia. E a gente vai conversar hoje sobre até onde nós estamos dispostos a ir por aquilo que a gente acredita. Silvia, será que a gente pode medir que algo é muito importante para a gente de verdade, medindo a nossa capacidade de sofrer por isso? Sim, porque o sofrimento, ele parece que gera uma grande rejeição em nós, mas na verdade ele é uma exigência de amor, de decisão. Se eu sou capaz de abrir mão, de renunciar àquilo que parece muito cômodo em favor de algo, de um bem maior, significa que vai valer a pena, né? Como Santa Teresa diz, e a gente gosta de dizer também, é justo que custe o que muito vale. Então, que a gente invista, empenhe a nossa vida naquilo que realmente vale a pena, e vai custar. Eu gosto muito de ver o sofrimento como... não como uma condição, né? A vida tem sofrimentos, aquela coisa assim que você vai tentando assim se conformar. Engole de uma vez porque é inerente. É uma instalação na realidade, né? Eu tenho o sofrimento, mas o sofrimento e o sacrifício estão muito ligados, né? E a gente pode hoje aprender
a tirar bens disso, né? Uma Sim. graça, benefícios do sofrimento. Eu acho legal aquele sentido da crise, né? O significado assim mais desafiador. A crise não é um momento para você hesitar, mas é um momento para você parar, refletir e se superar. Crise é oportunidade de superação. E muitas vezes é nesse momento que surge o sofrimento. Porque eu vou precisar, sei lá, coisa simples, acordar mais cedo para me dedicar à vida de oração. Eu vou precisar estudar mais para passar num curso, como você comentou. Eu vou precisar estudar bastante para cantar, né, para tocar violão, para registrar aonde que sai o melhor som de mim. Enfim, tudo vai exigir um pouco. Porque, por exemplo, a Thaís canta muito bem, mas eu tenho certeza que ela não chega e diz assim, não, já tô ótima, nota 10, eu não vou lutar pela nota 11, Não né? tenho que melhorar. Assim, é assim, Thaís? Sempre tenho que melhorar, gente. Sempre A gente tem, né? estuda todo o tempo. É verdade. Então, a Com muito aula de esforço. canto tá em dia, né? Foi muito legal que eles estavam ensaiando antes do programa começar. E por que repetir? Porque cada vez você registra algo novo, né? Daquilo que você cantou, do som que você produziu, do instrumentista, né? Os dedos aqui. E isso é que vai gerar a superação e a perfeição, o caminho para a perfeição, né? Pois é, será que nos dias de hoje a gente foi perdendo um pouco essa capacidade de sofrer, de se sacrificar por aquilo que a gente acredita? A Thaís até falou ali no comecinho, né? Sobre esse imediatismo. Também a gente pode ver a superficialidade que a gente vai tendo também nos dias de hoje, né? E vai perdendo um pouco também de um sentido na vida por causa disso, né? Eu vi um padre falando uma vez que o sal da vida é o sacrifício, né? Como é que uma pessoa que se encontra assim, nessa condição, né, que a gente constatou, qual seria o primeiro passo para dar? Não, eu quero mudar, qual seria o primeiro passo? Olha, é interessante que existe um desafio do hedonismo, né, como se diz hoje, que é aquele sentido do busca o prazer e rejeita a dor, né? Parece até um senso de sobrevivência. Eu quero só o prazer, aquele imediatismo do feed ali, né, das telas. E é importante se questionar qual foi a última coisa a qual eu me propus a fazer e eu não cheguei até o fim. Por que eu não cheguei até o fim? Porque me custou algo que eu não estava disposto, porque os primeiros resultados não foram tão positivos. E a partir daí, trilhar um caminho novo, assim, né? Fazer uma lista, Sim. saber o que precisa fazer para superar e caminhar para isso. Eu acho que isso vai desde uma faxina bem feita dentro de casa a coisas bem, assim, maiores, né? Tipo assim, a gente começa a fazer uma faxina mais exigente, aí começa a ver celular, é tanta coisa, não, vou fazer outra hora, já deu aqui o tempo que precisava dar. A gente, até nas pequenas coisas também, como eu citei aqui, a gente vai ter essa dificuldadezinha de ir até o fim, né? Não é só para quem já deu ali a vida, foi Marte, não, mas também na nossa realidade ali no dia a dia também é difícil a gente terminar as coisas, né? O cotidiano é um presente para nós, é a oportunidade de olhar para aquilo que está acontecendo no hoje. O hoje é o que nós temos nas nossas mãos para lidar, como um tesouro, como um presente. O que eu consigo fazer até o fim, né? A gente, na comunidade de vida, nós missionários, nós fazemos a nossa revisão de vida diária. Para mim é muito importante parar no final do dia, não só para identificar o que é pecado, mas o que eu consegui fazer, o que Deus me permitiu que eu fizesse também. Muitas vezes as contrariedades podem nos decepcionar, mas existe uma oportunidade de Deus ali. E a oportunidade de, às vezes, falar com alguém que há muito tempo você não fala e você precisa mandar uma mensagem, saber como a pessoa está, ir até algum lugar, procurar um tratamento médico, enfim, tantas coisas. O cotidiano é esse presente para ir até o fim, pelo menos naquele hoje, nessas 24 horas. E depois outras coisas vão se sucedendo. É recheado de possibilidade, né? Eu acho que é muito importante a gente aprender a nos educar, né? Uhum. Porque a gente pode estar só buscando o bem-estar o tempo todo. Então, se aquilo ali não me traz o bem-estar imediato, eu rejeito, né? Exatamente. E o ser humano, ele tem uma sede mais profunda. Ele tem uma sede que transcende, né? Que leva até o próprio Deus, a sede de Deus, né? Então, assim, eu acho que passa muito por isso. Por isso que a Silvia estava falando, tem aquela questão da marca do pecado, né? A gente tem que saber, saiba que você vai rejeitar a dor. E sabendo que você vai rejeitar a dor, tente passar por cima disso, né?
e com a sua inteligência conseguir aderir um bem maior, um bem supremo. E eu queria até falar um pouco com a Thaís sobre isso, né? Porque também a gente está num mundo que levanta tantas bandeiras, né? Existe tanta polarização, a gente se compromete com tantas coisas. E por que será que, mesmo assim, ainda é tão difícil a gente se comprometer com algo concreto de verdade? No discurso a gente até fala, não, eu dou minha vida por isso, eu acredito nisso, eu me sacrifico. Mas por que na prática, no concreto, é tão difícil de verdade a gente se comprometer e ir até o fim? Eu acredito que seja por causa dessa necessidade de estarmos sempre tendo sensações prazerosas, né? A gente não consegue passar muito tempo ali à espera do que vai chegar. Se não estiver aqui muito pertinho, a gente já acha que não vai conseguir alcançar e então não vale a pena não. Eu vou ficar aqui com os meus prazeres do momento, né? Eu vou ficar aqui com o meu descanso, eu vou ficar aqui com o meu bem-estar, porque isso aqui vai exigir muito esforço, vai demorar um pouco e talvez eu não tenha força para isso, talvez eu não queira, né, passar esse tempo fazendo isso até chegar àquilo. Então, eu prefiro não me comprometer e ficar por aqui. E aí vamos ver o que é que vai rolando a cada dia. Mas tem como a gente superar isso, né? Essas dificuldades ou o medo à fuga do que é difícil pra gente, né? Se a gente tiver clareza do nosso objetivo, né? E a gente, como a Silvia falou, a gente entender o que a gente precisa fazer para chegar lá, esse plano a gente vai renovando a cada dia, né? Ao final do dia, no exame de consciência, ali na revisão de vida, a gente vai planejando o dia seguinte, sempre com foco naquele objetivo. O que eu quero, né? Qual é o meu propósito? O meu propósito vai me levar a caminhar. E o meu propósito vai me dizer quanto de dor eu vou suportar, quanto de frustração, quanto de sacrifício, quanto de necessidade de me adaptar, né? De flexibilizar as minhas vontades, de flexibilizar aquilo que eu planejo para que, diante das circunstâncias das quais eu não tenho controle, né? Eu não posso mudar, eu tenha criatividade para agir sobre. E aí a gente vai seguindo. Aproveita e interage também com a gente nas nossas redes sociais e diz a sua opinião sobre o tema de hoje no nosso Instagram, @Fazendo Barulho, vai aí também no chat do YouTube. Voltando aqui à conversa com a nossa convidada, a Silvia. Silvia Ruth, você acha que existe um crescimento gradual diante daquilo que eu vou me sacrificando para viver? Assim, eu começo ali no pequeno até o ponto de dar a minha própria vida diante daquilo que eu acredito. Como é que você vê isso? Sim, é como a Taisnara falou, cada criatividade que a gente encontra, ela abre portas novas na nossa vida. Na nossa vida missionária, por exemplo, claro, eu dou graças a Deus de eu poder olhar para a minha história e perceber que Deus foi gerando oportunidades novas e eu dei respostas novas e Deus abriu portas novas para que eu chegasse onde eu estou hoje e sei que existe o que melhorar, sempre existe o que melhorar. E na vida comum, do cotidiano de qualquer pessoa, também existe isso. A gente encontra os resultados no estudo, a gente encontra os resultados na culinária, quem não sabe fazer alguma coisa e aprende, até o ponto disso se tornar algo que empenha a vida. Muitas vezes, talvez uma pessoa da área jurídica, um magistrado, ele viva isso, porque comprometido com uma verdade, comprometido por guardar as leis, essa pessoa vai também precisar empenhar a vida nisso. Vai lhe custar um testemunho, essa expressão do testemunho, que nós podemos dar o exemplo do martírio, né, ao mesmo sentido nas duas palavras. Vai chegar um momento em que eu vou precisar me comprometer com isso, com a minha própria vida. E quando chega a esse ponto, é porque isso se tornou uma verdade que vale a pena. Esses dias eu estava assistindo um filme que falava sobre isso. Se Jesus realmente existe, se Jesus realmente viveu tudo isso na Terra, então isso vale todas as coisas que nós pagamos por ele. Nós não pagamos, ele já pagou. Mas é esse sentido, vale todas as exigências de amor que ele faz por mim. Nós temos o sinal da oferta de Jesus, que morreu na cruz por nós. E uma coisa que era muito comum desde o início do cristianismo, hoje a gente vê pouco, né? Porque também não se noticia muito. Mas homens que, para defender a sua fé, entregavam sua vida, né? No caso, eu esqueci o nome do santo que se entregou aos leões. É 17 de outubro. Não, 17 de outubro. Eu sou o trigo de Deus. Qual o nome dele? Santo Inácio de Antioquia? Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia se entregou às feras. Cara, ele disse, não, vou deixar os leões me comerem. E São Lourenço. São Lourenço que deixou ele ser vivo. tostado lá na churrasqueira.
tipo assim, hoje a gente pode pensar, isso é loucura. Não, na verdade, o cara jogava o olhar dele ali pro infinito e dizia assim: eu vou, com a oferta da minha vida, testemunhar a verdade e deixar claro que aquilo que eu acredito é mais importante do que a vida. Né? Isso é maravilhoso, porque isso é lindo, sabe? Porque a gente ouve falar pela história da igreja que uma coisa que impressionou na história dos primeiros cristãos é que eles estavam dispostos a dar a vida. E a vida é o maior bem que nós temos. Aquela história, rejeita a dor e busca o prazer, é para defender a minha vida. Só que eles faziam o oposto, exatamente o oposto. Existe outra vida para defender, porque existia outra vida que começava. Inclusive tem um santo que diz, né, não morra, entrou para a vida. Quem é ela? Não, inclusive tem Jesus que diz, né? que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a própria vida? Agora, qualquer pessoa pode ser um Marte, tipo assim, como esses santos que eu falei, a pessoa é predestinada a isso, tem uma graça especial para isso acontecer. Então, existiu o chamado do martírio daquele tempo, que era realmente ser entregue às feras no Coliseu, ser queimado vivo, várias expressões de sofrimento. E existe um chamado ao martírio cotidiano do hoje. O nosso martírio que, pelo menos da minha parte, certo? Da minha parte, porque eu posso me comprometer comigo mesma. O meu Deus, muitas vezes, sou eu mesma. É a minha vontade que eu preciso dobrar. Minha vontade de descanso, minha vontade de prevalecer numa discussão, numa situação. E nesse martírio cotidiano, a qual cada um de nós é chamado, existe um testemunho e existe uma ressurreição. Também tem isso. Existe sempre uma ressurreição nas nossas vidas. Quando nós trincamos os dentes e vamos, sabe? Trincar o dente e ir. Por amor a Deus, por amor a esse testemunho de verdade, de que Cristo é a minha paz, a minha esperança, de que dar o testemunho de Cristo vale a pena em cada situação do meu dia. E aí como dói também quando eu não consigo. Mas eu sei que mesmo assim, Ele viu o meu desejo de vencer, de lutar. E que desde essas coisas assim pequenas, esse martírio branco que a gente vai vivendo, tudo isso vai sendo motivado porque a gente acredita que existe uma vida para além desta, né? Aquilo que a gente estava falando antes, né? Que Santa Teresa diz, né? Ela aprendeu a ter por bem todos os males. Né? Então, assim, tudo mudou de significado porque ela conseguiu encontrar um foco para além do prazer momentâneo da vida. E se a gente enxerga a vida como sendo algo que acaba aqui, tudo isso não passa de uma loucura, né? Tipo assim, como é que você percebe isso nos dias de hoje? Você acha que a gente tem perdido essa noção de eternidade, de transcendência nesse sacrifício que a gente vai fazendo? Olha, tudo neste tempo é oportunidade conforme o modo como nós usamos. Tem aquele sentido das mãos, né? Aquela analogia. Eu posso fazer o bem ou o mal com as minhas mãos. Eu posso fazer o bem ou o mal com a oportunidade que a tecnologia nos dá hoje, a inteligência artificial e todos esses outros meios. Eu posso usar como uma oportunidade para chegar a esse fim. E neste tempo nós temos muitas oportunidades. Estar aqui num programa de TV testemunhando Cristo e convidando as pessoas a olhar, buscar o alto, né? Olhar o céu, como a música disse no início do programa, já é uma oportunidade que se eu tomo isso para a minha vida, isso vai gerar frutos. Com pequenos passos, mas com verdade. Para você, qual é a diferença de um mártir que morreu pela fé por uma pessoa, uma figura, um herói político que morreu por causa de uma causa, de uma ideologia? Qual é a diferença básica aí? É que tudo passa, né? Só Deus fica. Então, é válido, é justo, é necessário que existam pessoas que morreram pela cidadania, pela democracia, pelos direitos humanos. É muito bonito ver, meu tipo de filme favorito são filmes inspiradores baseados em fatos reais. E muitas vezes são pessoas assim, que elas abdicaram de si em favor de uma causa maior. Agora, é um tesouro poder abdicar de si por essa causa que é Cristo, porque ele não passa. Eu me lembrei de São Paulo, onde diz que o atleta, ele pratica o pugilato. Exatamente, ele se entrega a sacrifícios e privações, né? Por causa de uma coroa perecível, uma medalha de ouro, um troféu, né? Então, ele usa essa figura
né, da terra, para jogar assim, quanto mais nós, né, em busca de uma coroa incorruptível, né, a salvação das nossas almas, ou pelo menos deixar um terreno fértil ali para que Deus possa nos salvar, porque é Deus que nos salva, né? Não são nossos esforços. E é muito interessante ele jogar. Mas assim, se você não acredita, se você não tem motivação nem pela coroa perecível, né? Não, eu queria ganhar a coroa no sorteio. A coroa perecível eu queria ganhar no sorteio, né? Aquele joguinho, tá? Aquele no joguinho, né? No joguinho. Socorro. Isso não é a alegria que Deus criou para você. É algo muito além disso, né? Deus criou você para algo muito além disso. O prazer que Ele quer te dar é muito superior, muito maior do que isso. A alegria que Ele quer te dar é muito superior a isso. E olha, graças a Deus, Delny, a gente hoje ainda vai ter a oportunidade de colocar tudo isso diante de Jesus. Exatamente. Né? Que apaixonado por nós se entregou, essa é a paixão de Cristo, é se entregar por nós, e nós vamos ter a oportunidade de colocar diante dele também para ele jogar essa luz sobre nós, iluminar nossas trevas e nos dar forças para enfrentar todos os nossos desafios. Exatamente. Olha, eu fico pensando aqui, você está dizendo, e eu sei que tem muita gente assistindo esse programa que passa por diferentes situações na vida que não consegue ir até o fim nas decisões, numa faculdade, num relacionamento. Não é porque ela não queira, é porque acontecem coisas que a paralisam. E, cara, existe uma coisa que realmente só Deus pode fazer por você, para destravar isso, desprender isso. Nas nossas vidas, nós vivemos isso. Todos nós que somos missionários, nós que somos missionários da comunidade de vida, a Thais na área da comunidade de aliança, nós sabemos que há um momento fundamental na nossa vida, que nós chamamos como comunidade Shalom da experiência com o ressuscitado que passou pela cruz e carrega suas chagas gloriosas. E Deus quer esse convite para todos. Jesus não quer guardar isso só para nós que estamos aqui dentro desse estúdio. Ele quer isso para quem está travado, sente que está travado nisso, em concluir ciclos na sua vida, ciclos de perdão. E essa experiência com Cristo. Tudo que nós estamos dizendo aqui é só antecede essa porta que se abre a partir da experiência com Jesus. É Ele que abre as portas. Eu falava dos mártires dos primeiros séculos, né? Mas eu vou agora trazer uma história de mártires do nosso tempo, né? Dos mártires coptas, né? Foi há 10 anos atrás? 10 anos atrás. Então, assim, muito próximo a nós, foram 21 homens que, assim como aqueles do primeiro século, dos primeiros séculos, entregaram as suas vidas por Jesus. Vamos conferir. Em 2015, ISIS assassinou 21 trabalhadores migrantes cristãos em uma praia na Líbia. Esta é a história dos homens que morreram, como dito por aqueles que os amavam e aqueles que os odiavam. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الله يكون مع جميعكم. No início do século XXI, ISIS começou um reinado de terror. Na tentativa de limpar o norte da África dos cristãos, uma de suas presas favoritas, cristãos coptas egípcios. Em dezembro de 2014, ISIS capturou 7 egípcios coptas. Eles estavam voltando para casa no Egito. Uma semana depois, o ISIS invadiu o complexo habitacional, onde os egípcios estavam hospedados. Capturando mais 13 cristãos coptas.
Ao todo, 20 egípcios coptas foram reunidos em uma prisão subterrânea. Houve alguma confusão em relação a Mateus de Gana. Ele tinha sido capturado em uma taxa separada. E quando o Ísis tentou deixá-lo ir, ele insistiu que era o mesmo que os egípcios. O Deus deles era o seu Deus. Com Mateus, o grupo se tornou 21. Todas essas coisas trouxeram terror aos corações dos soldados do Estado Islâmico. Eles estavam ansiosos para matar os cristãos, antes que aqueles com os cristãos os matassem. O ISIS filmaram os cristãos 3 vezes diferentes. A terceira vez foi a última para os homens trazidos para a praia. Os homens caminharam olhando para o céu e não disseram uma palavra, exceto suas orações a Deus. All praise is due to Allah, the strong and mighty. And may blessings and peace be upon the one sent by the sword as a mercy for all the worlds. O people, recently you've seen us on the hills of Asham and on Dabaq's plain, chopping off the heads that have been carrying the cross delusion for a long time, filled with spite against Islam and Muslims. And today, we're on the south of Rome, on the land of Islam, Libya, sending another message. Ya Rabb Arham, Ya Rabb Arham. يسوع اغفر لهم. ISIS massacra os homens um por um, esperando que alguns neguem sua fé. Mas nenhum deles o fizeram, e todos eles morreram com o nome de Jesus em seus lábios. Em 15 de fevereiro de 2015, ISIS publicou um vídeo de 5 minutos, mostrando a decapitação dos cristãos. O ato foi condenado por muçulmanos e cristãos. Em maio de 2023, o Papa Francisco reconheceu como mártires os 21 homens que foram mortos, testemunha da sua fé, e foi a primeira vez que a Igreja Católica reconheceu mártires coptas como mártires. E os trechos que a gente assistiu assim, chamam muito a nossa atenção, foram retirados do curta-metragem chamado Os 21, que foi produzido pelo ator que faz Jesus no The Chosen, né? Jonathan Rumi. Tome The Chosen hoje, né? Pois é. Jonathan Rumi. E a gente pode até achar que martírio é uma coisa que ficou lá atrás, né, nessa época dos primeiros cristãos, mas hoje em dia acontece muito, a gente pode até não ver no nosso dia a dia, não aqui no Brasil, mas no Oriente, por exemplo. E hoje em dia, com a nossa sensibilidade tão aflorada, por exemplo, até assistir um vídeo desse, a gente fica meio assim, né? Que ele não está acostumado. Né? Eu tô um pouco balançada, confesso. Abalado. Eu lembrei, na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro, eu conheci 2 jovens egípcios católicos. E eles contaram que uma vez eles tiveram um retiro num hotel lá e estava tudo certo para eles terem uma missa.
Mas quando a equipe do hotel soube que eles iam ter um ato litúrgico ali, por receio de como os outros hóspedes poderiam receber aquilo ali, eles não puderam ter a missa. Pra gente isso é tão estranho aqui, se a gente for ali na rua aqui celebrar a missa, ninguém vai se opor e Deus conserve que continue acontecendo assim no nosso país. Mas me lembrou muito quando eu assisti esse vídeo, porque é real, isso é real. E em certas medidas acontece até a morte deles, mas também dá a impossibilidade de ter o culto religioso, por exemplo, e nós somos tão pacíficos, não é mesmo? É muito bonito ver a firmeza de homens, inclusive. É muito bonito ver homem rezando, porque para mim, pessoalmente, parece que existe uma integridade muito grande ali, muito forte, quando é um homem que está rezando. Imagina um homem ali rezando, ajoelhado, submetido para entregar a própria vida. Existe ali uma verdade muito bonita sendo testemunhada. Esse é o martírio. E tem coisas que as palavras também não podem traduzir, né? Conseguem expressar, né? Ainda mais um gesto, um testemunho, né? Que o martírio é exatamente isso, é testemunho, né? Uhum. Mas tem coisas que a música é capaz de ajudar a gente a entender, né? Entrar no mistério, Thaís. Então, a gente quer pedir que você cante mais uma, tá? Agora, antes da gente ir pro intervalo. Tá bom? Eu estava aqui pensando, enquanto vocês conversavam, né? Sobre o que faz, o que leva a pessoa, né? A morrer por alguém. E aí, pensando no nosso mundo moderno e sobre todas as coisas que nos puxam para esse mundo material, o quanto importa, e isso não é clichê, o cultivo da vida interior que nos faz nos relacionar com Deus. Porque para eu morrer por Deus, eu tenho que conhecer Deus, eu tenho que conhecer o amor de Deus por mim, eu tenho que saber até onde Ele foi por mim, para que eu seja capaz de também ofertar minha vida por Ele, né? No mundo moderno, muitas coisas nos puxam e preenchem o nosso dia para coisas que a gente faz aqui, né? E isso não é por acaso, né? Existe o sobrenatural também tentando nos impedir de fazermos essa ligação com Deus, de estarmos com Deus, de nos relacionarmos com Deus. E a gente precisa defender isso com unhas, dentes e sangue, porque é nessa relação de intimidade diária, cotidiana, que a gente vai conhecer aquele por quem a gente, né, que deu a vida por nós e por quem a gente pode então chegar a dar a nossa vida. Pronto, eu não sei se na playlist, ó, no repertório da Thaís, estava prevista agora ser uma música sobre isso, mas Thaís, né, você fique livre aí para adaptar, para a gente aproveitar, né, a graça desse momento também. Então vamos de música com a Thaís Nara. Daqui a pouco a gente volta. Não poupou a própria vida para me salvar, como um manso cordeiro assim por mim se deixou imolar, pagou na própria carne o que eu não poderia pagar. Morreu no meu lugar, foi lá na cruz que Ele me redimiu e os meus pecados assumi. Foi lá na cruz que me salvou e hoje escravo já não sou. Ele mudou a minha sorte. Cristo deu minha vida por sua
Ainda hoje, adoração ao Santíssimo Sacramento, estaremos diante de Jesus vivo e ressuscitado, aquele que entregou sua vida por amor a nós, aquele que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, né? Como diz São Paulo, vale a pena você ficar até o final e viver este amor junto conosco. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Tens poder para salvar o que há de mais perdido e corrompido em mim. Tens poder para curar o que está desfigurado, dilacerado em mim. Com o sol de teus olhares, com um toque paciente da tua mão, a ti nada nem ninguém está fora do alcance da ressurreição. Ó meu Jesus, dá-me um novo coração, ferido de amor, como o teu. Ó ressuscitado que passou pela cruz, só tu podes recriar, inflamar o meu tão morno, indiferente, endurecido. Dá-me um coração de amor ferido, aberto como o teu.
Fazendo Barulho voltando ao som de Thaís Nara. É bom demais, está sendo bom demais ter a sua presença aqui com a gente. Uma alegria, um prazer muito grande. E hoje nós estamos falando sobre coragem, convicção, se nós estamos dispostos a ir até o fim por aquilo que nós acreditamos. Aí você pode dizer assim, Delny, não estou conseguindo. Olha, é difícil para mim, eu preciso até conhecer mais sobre esse tema. Pois é, para te ajudar, o Instituto Parresia da comunidade Shalom lançou uma formação sobre isso. Olha aí, coisa boa, seus problemas estão resolvidos. Você pode conhecer um pouco mais sobre esse curso, que tem a presença do Marco Mencaglia, tem que ser no meu sotaque aqui italiano. E ele deu esse curso, gravou esse curso diretamente da Alemanha, falando do tema da perseguição verificada em alguns países africanos e asiáticos. É muito importante a gente saber disso, porque é algo que nós vivemos, que sofremos nos tempos de hoje. E isso com certeza também vai nos ajudar e nos capacitar a viver o sacrifício, no sim de cada dia da nossa vida. Às vezes a gente sofre com tantas coisas e aí tem irmãos do outro lado do mundo morrendo, dando a vida, e são grandes referenciais para nós, para que nós saiamos de toda a paralisia na nossa vida espiritual. Para ter mais informações, você pode acessar o canal do YouTube do Instituto Parresia para ter acesso a esse conteúdo riquíssimo e muitos outros. E não deixa de seguir o Instituto Parresia também no Instagram, beleza? Em um mundo repleto de ruídos e desafios, buscamos um refúgio para nutrir nossas almas e fortalecer nossa fé. A Escola Online de Doutrina Social da Igreja é este lugar. Um farol de sabedoria que ilumina o caminho da nossa vida cotidiana. Imagine poder se aprofundar na doutrina social da Igreja, sendo guiado por especialistas que compartilham conhecimentos preciosos. Este é um itinerário inspirador, que nutre tanto a mente quanto o espírito, preparando você para semear o Evangelho no coração da sociedade. A Escola de Doutrina Social da Igreja oferece mais de 100 horas de conteúdo integral, elaborado para enriquecer seu aprendizado. Cada curso da nossa escola é uma oportunidade única de crescimento e de aprofundamento sobre como viver o Evangelho em sociedade. Aproveite esta oportunidade única para transformar sua fé e sua vida. Com acesso a todos os cursos do Instituto Parresia, você terá à disposição mais de 40 cursos, todos ministrados por especialistas com materiais exclusivos. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35,80. Venha nutrir sua mente e espírito e semear o Evangelho no coração da sociedade. Inscreva-se hoje e transforme sua fé. Vamos voltar para o nosso bate-papo aqui com a Silvia. Silvia, por que nós cristãos sendo chamados a morrer... aliás, o batismo, né? O batismo é na morte e ressurreição de Jesus, né? O batismo é para a morte nessa vida. É um mergulho... Exatamente. E por que mesmo assim ainda temos, nós, os cristãos, temos tanto medo da morte? O batismo é um mergulho, é o mesmo significa, né? Batismo significa mergulho, mas o medo de morrer é por causa do nosso mecanismo de defesa humano, e a gente vai precisar passar por um processo de conversão, um processo de adesão à fé. É bonito a gente ouvir e mais bonito ainda a gente cantar, que é o ressuscitado que passou pela cruz. Mas viver isso na nossa carne, no testemunho diário, isso vai fazer parte do processo de conversão. E é possível viver uma ressurreição a cada dia, nessa certeza da esperança, da fé, para que quando Deus me chamar de fato à morte física, eu diga como São Francisco de Assis, né? Ó irmã morte, das boas-vindas à irmã morte, porque ela vai trazer a vida completa, a vida plena. Faz parte de um processo, Delny, mas também não dá para ficar no processo a vida toda, né? Porque é um processo, não dá para ficar... As coisas têm que começar e terminar, né? Uhum. Então, a gente tem que ter em mente que assim, eu sou pecador, mas Deus, Ele está me dando a graça. Sim, de dar um passo após o outro. A minha felicidade é exatamente vencer isso. É saber que
É isso, é a nossa felicidade, né? Sim, e nós... A morte não tem a última palavra, é só a porta da vida eterna e verdadeira, né? Que nos... Na verdade, é a vida que Deus sempre desejou para nós. Exatamente. Santa Teresa diz que a vida é uma noite mal dormida numa hospedaria de péssima qualidade. E é de verdade, a gente está nesse processo mesmo. A gente até falava sobre isso antes com você, sobre esse crescimento gradual na capacidade assim, de sacrifício. Eu queria que a Thaís falasse também um pouquinho sobre esse assunto desse medo que a gente tem, né, Thaís? De se sacrificar ali, de encarar a dor, de morrer. Não acaba nunca. Pois é, como é que a passa. gente faz? Assim, tem alguma estratégia para a gente criar uma coragem diante dessas coisas? Olha, eu acho que a estratégia é o desapego. Né? Como a cada manhã as misericórdias se renovam e a nossa conta zera, isso é para tudo que é bom, mas para tudo que é ruim também, né? Porque a gente às vezes quer preservar o que a gente já tem, né? E o apego é que dá medo. O apego é que dá medo de deixar a vida, de deixar os filhos, de deixar... E quem é que vai cuidar? E se eu não estiver aqui, como é que vai ser? Né? Essa coisa bem ligada à vida humana, que nós somos humanos, né? Então isso é muito natural. Mas o apego a isso que a gente construiu, ao nosso legado, às conquistas, eu acho que isso faz o medo pesar um pouco. E a questão, como a Silvia estava falando, da gente ter ali a âncora da fé lá na eternidade, porque a gente não sabe... Né? A gente sabe pela palavra, a gente sabe pelo que a gente crê, mas a gente nunca viu o que nos espera. Né? Então, é de verdade ancorar na fé e desapegar daquilo que nós construímos aqui. Senão... Que é um processo. É a esperança, né? Nós estamos no jubileu da esperança. Né? Então, Deus há de nos dá essa graça, né? Vai aproveitar. Mas assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho também, desculpa, te cortei. Pode continuar, que é mais importante do que eu falar. É você falar, é mais importante. Eu me lembrei, assim, da minha experiência. Outra coisa que nós vivemos como comunidade é saber o lugar da onde o Senhor me tirou. E o meu lugar de onde o Senhor me tirou é o lugar do jovem rico, sabe? Esse era o meu lugar, que até chamava Jesus de bom mestre. Mas quando ele me chamou a esse despojamento, aí foi a virada de chave. Foi o momento de virar a chave. E vale muito a pena. Quando a gente olha o que Deus fez, vale muito a pena. Mas tem que dar esse espaço. E eu fico pensando assim na importância que é a gente falar sobre isso. Para você que está aí de casa acompanhando a gente, acompanhando, fazendo barulho. Porque às vezes você pode pensar, esse assunto aí de martírio, de dar a vida pela fé, não tenho isso dentro de mim não, essa capacidade, né? Mas isso diz respeito também, que a gente vai falando desse processo, as escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia. Viver uma vida que não é uma vida de meia boca, né? Eu acho assim, que também é uma injeção de ânimo para que a gente possa refletir sobre as escolhas que a gente vai tomando, as posturas que a gente vai tendo na vida e sair dessa mediocridade, né? Nas escolhas, nos nossos sacrifícios, naquilo que a gente se propõe a viver também no dia a dia, né? Sim, existe sempre a graça do hoje, como a gente já comentou hoje aqui também. Nesse dia a dia, o que eu posso fazer para ter essa virada de chave? Sim, a vida de oração, ela é um grande tesouro. Porque dentro desse processozinho que a gente vai falando, dentro do processo, porque Deus vai nos revelar aquilo que talvez para nós seja tão trivial, ou eu nem perceba que eu deixo de fazer uma coisa simples no meu dia porque não consigo ir até o fim, como um relacionamento, como um estudo, como um compromisso financeiro, com horário, compromisso com horário, enfim, tantas coisas. Então, colocar tudo diante de Deus, primeiro, colocar tudo diante de Deus. Olhar bons exemplos, nós temos os exemplos dos santos, nós temos os exemplos de pessoas na nossa vida que foram até o fim, o próprio exemplo dos mártires coptas. Olhar para aquela história, talvez, claro, o convite de Deus não vai ser exatamente esse na nossa vida, mas através daquela história, qual é o presente para mim? Qual é a experiência que eu vou trazer para mim? Olhar boas experiências, colocar diante de Deus e dar pequenos passos diários, para que assim Deus também vá nos ajudando. Há coisas na nossa vida, né, aquela frase que diz, o natural não vai nos levar para o céu. A meta final da nossa vida é a santidade. Então o natural não vai nos levar para o céu, ele é só um trampolim. Tudo que nós vivemos no natural é um trampolim, colocamos nossa disposição de coração, toda a nossa vida, nossa inteligência, nossa criatividade, e Deus vai fecundar tudo isso com a graça para que no sobrenatural também Deus nos faça aquilo que Ele quer que nós sejamos.
E nós ainda estamos no tempo de mártires, né? A gente trouxe aqui uns dados para vocês da Ajuda à Igreja que Sofre e nós trazemos aqui um exemplo bem real, bem concreto dos nossos dias. Na Síria, onde havia mais de 1.500.000 cristãos antes de 2011, atualmente há cerca de 250 mil, uma redução muito grande, né? E isso evidencia, se for fugindo ou dando a vida, evidencia cada vez mais que nós estamos num tempo de uma perseguição muito intensa, né? Assim, a gente não pode ficar achando que isso não diz respeito à realidade do que muita gente vive hoje, né? A nossa esperança é que esse caminho foi o que Cristo viveu. Esse foi o caminho aberto pelos primeiros cristãos. A força do testemunho deles estava na capacidade de dar a própria vida. E está também neste tempo, da capacidade de nós darmos a nossa vida no campo no qual Deus nos plantou. O campo no qual os sírios estão plantados é esse, muitos egípcios estão plantados, irmãos que inclusive missionários da comunidade Shalom, que estão em lugares no mundo onde existe um risco para o testemunho da fé. E nós também, no campo onde você está hoje, qual é o martírio que Deus te convida? Não por um sofrimento vão, é porque é Cristo, então eu vou aqui tentar impor isso, não, muito pelo contrário. É o testemunho da paz, do amor, da verdade, da justiça. Valores talvez muito impopulares para o mundo de hoje, mas que fazem a diferença para quem é cristão, para quem testemunha a pessoa de Jesus. E muitas pessoas são presas em países como a China, também o Irã, que estão ali prestando culto a Deus e de repente são assassinadas, né? É impressionante como isso também vai acontecendo nos dias de hoje. Eu não sei se eu já contei isso aqui em algum programa que eu vi, mas eu ouvi o testemunho de irmãs que na Índia elas colocavam Jesus no Santíssimo, no Jesus Eucarístico, dentro de um vaso de flores. Porque se a polícia chegasse, elas tinham medo de de acontecer alguma coisa com Jesus. Então elas rezavam diante de um vaso de flores e Jesus ali dentro. Aqui no Brasil não estão matando os cristãos, mas também estão... Não tá uma coisa assim muito... tranquila, né? Não tá não, né? Existe um certo constrangimento imposto. Os silenciamentos, a pregação da palavra, os cancelamentos, os alcances digitais, reduzidos. É verdade, a gente tem que falar nisso, né? Acaba que sendo assim, se você for pregar evangelho mesmo, a negada já corta, né? Tem que ser uma coisa assim bem neutra, dar testemunho de Jesus, parece uma coisa do passado, uma coisa inadequada, né? E a gente não tá muito longe disso, né? Sim, e na sua opinião, Silvia, como é que a gente pode então continuar anunciando de maneira destemida diante de tantas coisas que querem silenciar? Como é que a gente continua fazendo barulho? Sem medo de ser cancelado. Sem medo de ser cancelado, exatamente. O nosso barulho, ele precisa ser perseverante, sabe? Há frutos que só se colhe pela perseverança na nossa vida, para emagrecer, para engordar, para aprender um instrumento, para chegar a um nível de qualidade técnica em alguma coisa, enfim. E na fé também, há frutos que só se colhe pela perseverança. E as pessoas ao nosso redor, elas vão ver essa perseverança da nossa fé, da fidelidade das nossas famílias, dos casais, dos jovens, de dar um testemunho contínuo. Não é uma experiência de fim de semana, não é uma experiência sensível, não é algo que se restringe à minha interação ali naquela live, naquele texto, naquele rosário. Não é só isso. Mas é eu ser um cristão coerente no mundo, é eu fazer a diferença na minha família, na educação dos meus filhos, e os meus filhos se tornarem esse legado na minha vida. Então, não é uma coisa que a resposta vai acontecer instantaneamente, que vai passar ali como um story de 24 horas. É uma prova na perseverança. Eu tenho muita segurança disso, assim. Precisa ter perseverança, e ela é que vai provar que Cristo é a minha verdade e eu estou disposta a vivê-la. A gente vai conhecer agora um lugar que tem tudo a ver com isso que nós estamos conversando hoje, que é a Basílica de São Bartolomeu, em Roma. A basílica dedicada a São Bartolomeu, localizada na ilha Tiberina, em Roma, foi erguida para guardar as relíquias do apóstolo, também conhecido como Natanael, aquele que Jesus disse, o homem sem falsidade. De acordo com relatos, o templo foi construído no século X. Segundo a tradição, nesta bacia foram trazidos os restos mortais de São Bartolomeu, martirizado por difundir o cristianismo.
A igreja ficou danificada durante uma enchente em 1557 e foi restaurada. Ao longo da história, o templo passou por reformas, mas preserva as 14 antigas colunas romanas. Estas capelas, que ficam nas laterais da Basílica de São Bartolomeu, são dedicadas aos novos mártires dos tempos atuais. No ano 2000, Papa São João Paulo II dedicou os altares aos novos mártires dos séculos 20 e 21. Nas 6 capelas laterais, objetos lembram o martírio de cristãos dos nossos tempos nos 5 continentes. 2 pontes milenares, construídas durante o Império Romano, atravessam o rio Tibre, que passa ao lado da igreja. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão. Fazendo Barulho leva você para conhecer a Basílica de São Bartolomeu, em Roma. E agora, como vocês podem ver, chegou aquele momento onde nós vamos, no final da nossa conversa, dar aquelas dicas práticas para você aplicar na vida. Dicas de martírio. Aquela injeção de ânimo para você dar a vida com maior qualidade. Você vai descobrir como a partir de agora. Silvia, como eu posso descobrir, né, aquilo pelo qual vale a pena eu investir minha vida de verdade? Como é que eu posso descobrir o que é mais importante para mim? É Deus quem sabe quem nós somos e o melhor que nós podemos ser, a melhor versão de cada um de nós. Então, se coloque diante de Deus e com tranquilidade, assim, no seu hoje, no seu trabalho. Qual é a sua melhor versão no trabalho que Deus pode te dar? Nos seus estudos, na sua família, em todos os campos da sua vida, na pastoral na qual você está empenhado hoje. Como que está a qualidade da sua oferta, da sua vida que se doa a cada dia por amor, que seja por amor. E o amor, ele é esse filtro que vai tornar a nossa decisão, as nossas palavras, as nossas escolhas mais concreta, mais desejosa do bem, do certo, do reto. Aquela história, parecem valores muito impopulares, mas são eles que nos fazem caminhar com simplicidade para a santidade. A gente foi falando que também essa capacidade de dar a vida até o fim vai sendo um processo, famoso processo gradativo, né? Por onde é que a gente pode começar, então, a entrar nesse processo e dizer, agora sim, eu vou dar os passos que Deus quer que eu dê, né? De maneira mais profunda, sair desse marasmo, digamos assim. Olha aquilo que é distração também, sabe, na sua vida. O que te distrai? O que te gasta mais tempo e não traz qualidade, não traz resultado? Enfim, distrações, aquele sentido, eu só quero o prazer mesmo, que quero rouba distrair. Minhas forças, né? Exatamente. Muita coisa roubando exatamente nossas isso. Exatamente. E trincar os dentes e ir, sabe, ter decisão. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você ser um dom na vida das pessoas ao seu redor. Então, sair desse marasmo para poder, pouco a pouco, dar passos de verdade. Engraçado é que muitas coisas roubam as nossas forças, mas tem uma coisa que rouba, que é o pecado, certeza. Aí tira com força. Das coisas que você não sabe o que é que está roubando as suas forças, mas tem que o pecado, se você tirar, já libera muita coisa, né? Muita energia. Exatamente. Muita. E aí, Thaís, sobre esse assunto dessas energias desperdiçadas, como é que a gente pode fazer para concentrar melhor, evitar as distrações? Em vão. Exatamente. Acho que se a gente se determinar por ter uma agenda organizada, cuidando para não perder aquilo que é prioritário, já que a gente vai ser bombardeado por muitas coisas, muitos imprevistos, muitas coisas que não estão ali no nosso plano, a gente precisa aprender a dar não, a gente precisa aprender a desagradar quando for necessário, porque a gente vai querendo ajustar ali para caber tudo, para ficar bem na fita para todo mundo. Aí acaba não vivendo nada, né? E acaba não vivendo nada, né? E sobretudo perdendo o que é mais importante, né? Quando a Silvia diz, saia do marasmo, né? Vá para perto de Deus, e isso realmente precisa ser algo priorizado e assim, valorizado no máximo possível, acima das coisas que aparecem, né, de última hora ou que estão ali no aspecto natural da vida. Por incrível que pareça, isso é verdadeiro. E como é que a gente pode, assim, dar a vida a Deus? Eu digo por mim, eu sou uma pessoa frouxa, né? Morro Você de medo. deu a vida a Deus. Dei minha vida a Deus. Mas, tipo assim, né? eu vi o exemplo dos coptas, os mártires coptas, sim, eu fiquei me questionando até que ponto vai esse amor a Deus e essa entrega. Todos, né?
difícil para todo mundo. Mas mesmo assim, ainda me considero frouxa em alguns aspectos que eu poderia ser melhor. Como é que eu posso dar a minha vida a Deus e crescer nesse processo? Vou evocar São João Paulo II em relação ao amor. O amor é uma relação entre pessoas na qual sempre existe o bem. E esse é o dom de si. Se dar totalmente. A gente corre o risco hoje de se evadir das coisas. Eu estou aqui, você está aí assistindo, fazendo barulho agora, mas está com o celular aqui, está preocupado com outra coisa, não quer estar aqui. Há um desejo de evadir-se, de eu não estar situada aqui. O único modo de eu conseguir me dar plenamente nessa conversa que nós estamos tendo aqui, ou em qualquer situação, é eu estar situada aqui. Deus me quer aqui, neste hoje, neste lugar. E neste hoje, neste lugar, eu vou me dar inteiramente, no melhor que eu posso. Se situe, sabe? Se coordene. Se instalar na realidade. Se instalar na realidade. Eu estou aqui inteira. Posso ter outras preocupações rodando na minha vida, mas neste momento eu vou me dar plenamente nisso aqui. E deixar Deus ir permitindo as ocasiões pra gente viver, não ficar também naquele negócio, eu tenho que dar a vida aqui, eu tenho que dar a vida. Naquela frustração também, porque não se dá aqui porque tá preocupado com o dia seguinte, mas a cada dia cabe o seu cuidado. Invocando termos bem atuais, né? Eu me lembrava de que o pessoal fala que na ansiedade há excesso de futuro, né? E na depressão excesso de passado. E aí pode estar também alguma diretriz para a gente conseguir se instalar no hoje, na realidade, e tentar atenuar, né, algumas forças que roubam nossas energias, né? Exatamente, é ficar no hoje da nossa vida e não ficar buscando, né? Às vezes a gente assim, o programa foi sobre martírio, agora eu vou ficar buscando uma ocasião para eu poder... me lançar no fogo, minhas porque feras. Assim, os mártires deram a vida, mas eles também não foram dizendo, ei, me mata agora. É sobre amor, né? Exatamente. É sobre amor. Então, assim, Deus ele vai permitindo as ocasiões para que a gente possa ir vivendo e dando essas respostas. A providência de Deus vai se encarregando disso, né? Acho que a gente não precisa ir atrás, colocar um cartaz. Agora pronto, vou ser um mártir, né? A gente vai acolhendo o que Deus vai dando no nosso dia a dia também, né? Desde as pequenas coisas também, né? Sim, essa verdade, assim, de que Deus me quer onde eu estou hoje. Se eu preciso caminhar para morar num apartamento diferente, morar numa cidade diferente, viver processos de transição, ok, isso não tira o fato. Mas se eu estou aqui neste hoje, eu vou viver com qualidade esse hoje. Santa Terezinha está aqui, me encarando aqui atrás de vocês e me lembrando disso. Eu só tenho hoje, porque é Ele que está nas minhas mãos e Deus vai me confiando aquilo que eu posso viver. A perspectiva, Santa Terezinha está te encarando, ela está me protegendo. Cada um tem o seu, né? Cada um na sua vibe. Chegamos ao fim deste momento de entrevista. Muito obrigada, Silvia, pela sua presença e participação aqui com a gente. É sempre uma alegria te receber aqui no nosso programa. Mas ainda não acabou. Você vai escrever aqui no Vale de Jesus. Quase que eu vou dessa para melhor agora. Não, aqui, né? ó. É o som, né? A hora avançada. Mas, Silvia, a gente queria pedir que você escrevesse aqui no mural, certo? Uma frase diante do tema de hoje, que aqui você acha que resume, uma ideia que resume aquilo que a gente foi conversando. Certo. Diante da inspiração que vê aí. Uma vez eu entreguei o giz para um convidado, viu, Silvia? Aí a pessoa, eu não sou do tempo do giz. Ele nunca tinha segurado um giz na vida, Jesus. mas você é do tempo do giz. Eu sou do tempo do giz e eu tô comemorando hoje 37 anos. Olha aí! Dia hoje agora, já passou da meia-noite. Já passou da meia-noite. 37 anos. Olha aí, rapaz. Beijo pra minha mãe, pro meu pai, né? Porque eu preciso mandar um alô pra eles quando eu tô aqui. Um agradecimento todo especial a eles, né? Todo especial. Eu saí daqui pra dar um espaço aqui pra Silvia poder... Vocês vão descobrir que a minha letra é feia. Vamos deixar. A Thaís vai cantar enquanto você pensa, você não precisa. Obrigada. Tá? Era dessa deixa que eu tava esperando. Vou ficar conferindo na Thaís. Enquanto a Silvia vai escrever o rema de hoje. Pronto. Cordeiro Santo, vitorioso, diante da tua cruz, eu me prostro e me rendo para receber
teu sangue que lava e purifica, tuas chagas que curam minhas feridas, justificados fomos pela tua cruz, pelo teu sangue e por tua palavra vencemos a morte, Cordeiro imolado, tu és a nossa paz. Pelo teu sangue e por tua palavra vencemos a morte, Cordeiro imolado, tu és a nossa paz. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 pelo teu sangue e por tua palavra vencemos a morte, Cordeiro imolado, tu és a nossa paz. Pelo teu sangue e por tua palavra vencemos a morte, Cordeiro imolado, tu és a nossa paz. Tu és a nossa paz. A Silvia acabou de escrever aqui, ela escreveu: trinca os dentes e vai. Foi a mensagem que ela deixou pra Autoral. gente. Decisão, Exatamente, decisão. trinca os dentes e vai. E agora chegou o momento da gente se preparar para estar diante do Senhor na nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Cristo que dá a vida por nós, vem nos amar e vem também nos dar essa capacidade de amar no sacrifício, no sim de cada dia, né? Aquelas pessoas que nos custam mais. O Senhor deseja transformar a nossa vida. Você pode enviar a sua intenção de oração para o nosso Instagram, @FazendoBarulho, ou colocar aí também no chat do YouTube, e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim
e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Durante una audiencia general del año 2022, el Papa Francisco dijo: los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como carpintero. Jesús practicó el oficio de su padre, un oficio bastante duro. Desde el punto de vista económico no aseguraba grandes ganancias. Este dato biográfico de José y de Jesús lo hacía pensar en todos los trabajadores del mundo. El trabajo, añadió el Papa Francisco, confiere una unción de dignidad. Lo que da dignidad no es llevar el pan a casa, lo que da dignidad es ganar el pan. Pope Benedict XVI, addressing all workers on the feast of St. Joseph in 2006, also stressed that work is of fundamental importance to the fulfillment of the human being and to the development of society. Thus, it must always be organized and carried out with full respect for human dignity, and must always serve the common good. At the same time, Pope Benedict remarked, it is indispensable that people do not allow themselves to be enslaved by work or idolize it, claiming to find in it the ultimate and definitive meaning of life. Et Saint Jean-Paul II dit pour la célébration du Jubilé des travailleurs en l'an 2000 que l'année jubilaire invite à une redécouverte du sens et de la valeur du travail. En outre, elle invite à affronter les déséquilibres économiques et sociaux existants dans le monde du travail en rétablissant la juste hiérarchie des valeurs, en mettant à la première place la dignité de l'homme et de la femme, leur liberté, leur responsabilité et leur participation. Jean-Paul II exhorta ensuite à assainir les situations d'injustice et à ne pas oublier ceux qui souffrent du chômage, d'un salaire insuffisant, du manque de moyens matériels. Preghiamo perché attraverso il lavoro ogni persona si realizzi. Le famiglie si mantengano con dignità e la società possa divenire più umana. E no programa de hoje nós falamos sobre a nossa capacidade de sacrifício, sobre muitos mártires dos nossos dias, dos nossos tempos. E chegou o momento de nós estarmos diante daquele que deu a vida por nós, que sacrificou a própria vida por amor a nós, o próprio Deus, que vem nos capacitar também a amar e a vivermos os nossos sacrifícios cotidianos e a crescermos no amor e a entrarmos nesse processo de mudança de vida. O Senhor vem alargar a nossa capacidade de sacrifício. Nós acolhemos as intenções que vocês nos mandam agora pelos nossos canais de comunicação, pelo nosso Instagram, que também chegam, os comentários que chegam a nós no chat do YouTube, e nós rezamos junto com você e por você nessa noite. Vamos dar início à nossa adoração.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E cantando, vamos acolher o Senhor Jesus no meio de nós. Como não te adorar, ó coração ferido, fonte de paz, de toda paz, como não te adorar, amor crucificado. Santo, santo, santo és, teu olhar é compaixão, tua dor, misericórdia, teu silêncio, salvação e luz. O meu lugar, o meu consolo é estar aos pés da tua cruz. Tu és santo, crucificado, és justo, misericórdia infinita, manso e humilde Senhor. Tu és santo, crucificado, és forte, venceste o ódio e a morte. Teu estandarte é o amor. Cantemos Jesus. Jesus, Jesus, faz de mim um amigo da cruz. Jesus, Jesus, faz de mim um amigo da cruz. Tu és santo, Crucificado. crucificado, és justo, misericórdia infinita, manso e humilde Senhor. Tu és santo, Crucificado, és forte. crucificado, és forte, venceste o ódio e a morte. Teu estandarte é o amor. Meus irmãos, e quem nos visita agora é um Deus profundamente apaixonado por nós. Deus, neste momento, te atraiu aqui, agora, porque Ele é um Deus profundamente apaixonado por você. Um Deus sedento pelos nossos corações. Um Deus que se encarnou por amor. Um Deus que acolheu a dor, o sofrimento em sua própria carne para nos unir a Ele. O próprio Deus está diante de nós. O próprio Deus está diante de você agora. Enquanto nós cantávamos, o Senhor ia me dando o entendimento do grande amor que Ele tem para cada um de nós. Um Deus sedento por nos amar. E sinto que este é o convite que Jesus faz a cada um de nós nesta noite, neste momento. Deixe-se amar por mim. Deixe-se amar por mim.
antes mesmo de querer dar a vida por amor a mim, eu desejo te amar e te capacitar, porque é com o meu amor, é com a minha graça. Deixe-se amar por mim. Vamos, com nossas palavras, adorar o Senhor e dizer isso a Ele: sim, Senhor, vem me amar nesta noite. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, o meu coração, porque também o meu coração é sedento de te amar, é sedento do teu amor. Vem me amar, Jesus, nessa realidade, nessa circunstância. Vem me amar e me dar a tua graça, o teu olhar, a tua misericórdia, pelos teus méritos, Senhor. Vem realizar maravilhas na minha vida. Nós damos, Senhor, todo o acesso a Ti. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti e da Tua presença. Nós queremos Te entregar tudo o que somos e temos, para nos deixarmos amar por Ti. Esse Teu amor que nos envolve em meio às nossas fraquezas, os nossos pecados. Esse Teu amor redentor e salvífico, que nos tira de uma vida medíocre e nos dá a graça de vivermos uma vida plena. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Nós te agradecemos porque Tu tens um projeto de amor para nós, de uma vida santa, de uma vida plena, de uma vida cheia de sentido. E todos os passos que nós damos por amor a Ti fazem com que nós sejamos cada vez mais nós mesmos, quem nós fomos criados para ser. Tira de nós, Senhor, a tristeza de não corresponder ao Teu amor. A tristeza que é não corresponder à Tua vontade. A tristeza que o pecado, muitas vezes, incute em nós. Essa tristeza que vem da consequência de escolhermos outros caminhos, de escolhermos as comodidades dessa vida, de escolhermos muitas vezes não viver a Tua vontade. Quantas vezes, Senhor, somos atraídos pelos prazeres deste mundo? Faz o nosso coração se voltar inteiramente para Ti, Senhor. Vem nos amar por inteiro, porque só o Teu amor nos dá a força, nos dá a graça. Derrama a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Dá-nos a graça de mergulharmos profundamente no Seu amor, de sairmos de toda a superficialidade, das margens, do medo de arriscar, do medo de nos comprometermos de verdade com a nossa fé, com os valores que a igreja nos orienta a vivermos, os valores cristãos. Vem nos renovar nessa noite, vem nos amar por inteiro. Nós podemos orar no Espírito Santo. Se você ora em línguas, ore em línguas nesse momento. E nessa adoração, o próprio Espírito vai nos conduzindo. Se você não ora em línguas, continue esta oração de entrega. Continue adorando o Senhor com suas palavras. Apresente ao Senhor os seus medos. Apresente ao Senhor tantos vícios e prazeres que você tem buscado. Que esse também seja um momento de grande libertação no meio de nós, para uma vida plena, para vivermos a liberdade que Deus nos criou para ter. Ori
Eu troco o seu medo pelo meu amor. Dá-me o seu medo e eu te dou o meu amor. O meu amor que não é circunstancial. O meu amor que é constante, livre, total, fiel. Eu permito essa troca desigual. Você me dá o seu medo e eu lhe dou o meu amor. Constante, não preso a circunstâncias, livre, total, fiel, como eu também te quero, livre, totalmente fiel para amar. Recebe, Senhor, os nossos medos. O medo de nos comprometer, o medo de nos sacrificarmos. Tantas vezes queremos guardar a nossa imagem diante dos outros. Quantas vezes, Senhor, a nossa vaidade, o nosso orgulho nos impede de verdadeiramente darmos nossa vida a Ti. Nesse momento de adoração, você pode ir dando nome a essas resistências, a esses medos que você traz para viver essa vida de radicalidade, de amor a Deus. E vá colocando tudo isso diante de Jesus para que Ele vença. Ele tem o poder. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Creia nisso. Creia nesta verdade. Ele tem o poder de transformar tudo. Deus é apto em transformar covardes em homens e mulheres de fé, destemidos no anúncio do Evangelho. Deus nos escolheu. Deus vem vencer em nós. Apresente ao Senhor a dificuldade que você sente muitas vezes em evangelizar no seu ambiente de trabalho, em ser testemunha do Evangelho onde você se encontra. Quantas vezes nós somos perseguidos por colegas de trabalho, até mesmo dentro das nossas casas, entre os nossos familiares, pelas nossas opções e escolhas por Deus, o nosso grupo de amigos. E tantas vezes há um medo da exclusão, da rejeição, o medo de evangelizar na universidade, a vergonha de elevar a Deus uma oração. Tira de nós, Senhor, toda a vergonha, todo o medo de sermos excluídos e rejeitados. O nosso grupo de amigos, nosso ciclo de convivência. Vem fortalecer, Senhor, o nosso coração. Você pode colocar a mão sobre o seu coração nesse momento e pedir a Deus essa graça de ousadia, de coragem, de parresia que significa essa ousadia no Espírito. Que Deus nos deu o dom da fortaleza também. O Senhor nos dá essa graça nesse momento de coragem, de fortaleza, de parresia. O Senhor vai nos solidificando nele, robustecendo a nossa fé nele.
Muitos agora vão sendo tocados e iluminados pelo Senhor. Em que precisam dar mais, mudar a postura, rever a escolha. Muitos agora vão sendo tocados no desejo de não mais se esconder por medo. Confirmam porque o Senhor me dava a imagem de uma vela envolta em areia, sendo ofuscada porque não cresceu, não se permitiu, e a pessoa se sente culpada porque reconhece que muitas vezes negou a própria fé nos ambientes de trabalho, nos lazeres, negou a própria fé para preservar a imagem, para preservar o status, e percebe que a própria fé foi se apagando dentro de si, se enfraquecendo. E o Senhor que te revela isso para que você tenha a oportunidade de viver algo novo. O Senhor não te condena pelas vezes que você o negou. Pedro também negou o Senhor, e o Senhor trilhou com ele um caminho de reencontro pela via do amor. Por isso o Senhor te dá essa sabedoria. A cada oportunidade de testemunhar a sua fé, entenda essa oportunidade como uma pergunta do Senhor te dizendo: tu me amas? E você responderá conforme o desejo que o Senhor mesmo coloca no seu coração. Sim, Senhor, na medida deste amor pobre meu, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E em cada situação da sua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor te perguntará: tu me amas? E te deixará livre para responder: sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, no testemunho de Cristo na sua vida. E nós queremos cantar essa canção, o desejo de correspondermos. Na graça de nós assumirmos que diante do Senhor nós temos toda força e graça para testemunharmos o seu amor. De investir as nossas vidas no anúncio do Evangelho, no amor a Deus, nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos estudos, no nosso trabalho. Nós queremos cantar, Senhor, tomando posse das graças dessa adoração. Queremos dizer que nós te amamos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais
aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Vamos louvar e bendizer o Senhor por quem Ele é, pelo seu amor nas nossas vidas, pelo testemunho dos mártires, o sangue derramado desses homens e mulheres que são sementes para novos cristãos. O Senhor fecunda a igreja com o sangue destes irmãos que foram até o fim. Obrigada, Senhor, também pela comunhão que há com os santos mártires, que nesse momento também rezam e intercedem por nós. Obrigada, Senhor, por nos dar essa têmpera, por nos dar essa graça, Senhor. Muito obrigada por tantos que com a vida no dia a dia testemunham o seu amor, que também são referências para nós. Pessoas que estão ao nosso lado todos os dias, ofertando tudo, dando tudo por amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por todas as graças derramadas sobre nós, por todos aqueles que nos acompanham, seja pela TV, pelas nossas redes sociais, pela Rádio Shalom. Obrigada porque todos somos alcançados por Ti. E eu convido nesse momento você a se colocar de joelho diante do Senhor, para juntos nos prepararmos para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes deste o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos.
Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste um memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e seu nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores, dignos ministros, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Virgem Maria, Rainha dos Mártires, Rainha da Igreja, nós consagramos, confiamos as nossas vidas a Ti e a Tua materna intercessão. Guarda-nos em Teu coração imaculado e ensina-nos a todos os dias darmos o nosso sim a Deus, fazermos a vontade de Deus, a nos sacrificarmos por amor a Deus. Nós Te confiamos, ó Mãe, as nossas vidas, as intenções que nos foram enviadas e rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi bom demais o programa de hoje, poder nos colocar diante do Senhor. Fecha com chave de ouro tudo aquilo que nós fomos vivendo e conversando aqui no Fazendo Barulho. Nossa gratidão a você que esteve conosco e também a aniversariante desse dia, né? Muito obrigada, Silvia, por estar com a gente. Ainda mais aqui na virada do seu aniversário, né? Que alegria ter você conosco. Obrigada, Delnia. É um presente para mim. Eu agradeço pelo convite. Agradeço também a você do Fazendo Barulho, que assiste a gente, que acompanha. Que tenha ficado também um presente para você, não só para mim, nessa noite. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada também, Thaís. Obrigada, Cauã. Muito obrigada pela presença de vocês. Fez toda a diferença, viu? É uma alegria estar aqui. É um deleite, né? Estar aqui para ouvir e aprender com os irmãos, né? Tão caros. É uma maravilha ouvir a Silvia e nossa interação é muito boa. Então, é sempre maravilhoso estar aqui. Obrigada a todos. Foi bom demais mesmo. Até as próximas oportunidades, né? Se Deus quiser. Com certeza. Então é isso, meu povo. Foi uma alegria estar com todos vocês aqui no Fazendo Barulho. Um grande abraço e até o próximo sábado. Se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 11 da noite na Rede Vida de Televisão, no YouTube do Fazendo Barulho e também na Shalom FM. A gente vai curtir mais um pouquinho da Thaís cantando aqui pra gente e aí a gente finaliza o nosso Fazendo Barulho. Até o próximo sábado. Existe um louvor que só se dá da cruz, que só daqui se consegue ver. Existe um reconhecimento a ser
Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero noise. que se salga afuera. Make some noise.